A paz do Senhor Jesus. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente importante, sobre a apologética, sobre o que ela é e como ela é significante para as nossas vidas. Então, primeiramente, o que é apologética? A apologética, de maneira simples, significa o quê? Defesa da fé. Defender a fé, defender o cristianismo de uma maneira que use a razão, a lógica e com a experiência humana, demonstrando assim que a fé pode ser um passo racional em vez de um pulo vazio no escuro, como muitos dizem. A apologética ela é um instrumento que a teologia, que o evangelho, que o cristianismo utiliza para o quê? Para defender o cristianismo das alegações contra a sua originalidade e o seu poder de manifestar as verdades de Deus. O cristianismo como um sistema de crença, ele é fantástico. Por quê? Porque ele é completo. Ele interessa a pessoa humana de maneira que o corpo, o coração, a mente e o espírito da pessoa é levado em conta. A apologética surgiu já no período da igreja primitiva, né? Também com esse intuito, esclarecer as principais doutrinas que ocasionavam dúvidas para os cristãos, né? O fortalecimento da fé. Mais evidente a apologética no final do primeiro século e início do segundo. Entendeu? Lógico, em cada século teve a sua importância apologética. Mas eu estou querendo mostrar de maneira inicial. Então, no final do primeiro século, início do segundo, existiam duas heresias que queriam causar confusão com o cristianismo, que era o quê? O docetismo, né? Que é a doutrina que negava a humanidade de Cristo. Você pode analisar o primeiro capítulo do Evangelho de João e perceba o tom apologético que ele utiliza para falar que Cristo tinha um corpo, que Cristo veio na carne humana. Pense bem, analise lá. E a outra doutrina, isso já no segundo século, é o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Né? Então a apologética foi bastante importante nesses períodos iniciais da igreja. Apologética completa, né? Suficiente, essencial, né? Ela é uma síntese das principais doutrinas que fundamentam e determinam o cristianismo. Quais são essas doutrinas? Então, que são princípios inegociáveis, são verdades imutáveis, são alegações preponderantes e essenciais para a nossa vida. O que? A doutrina da encarnação, que é que Cristo teve um corpo, que Cristo sentiu fome, sentiu sede. A doutrina do pecado original, que nós, seres humanos, vivemos em rebelião contra Deus e necessitamos do sacrifício de Cristo na cruz para expiação dos nossos pecados. Outra doutrina importante, a doutrina da expiação, a doutrina da ressurreição, porque a doutrina da ressurreição, ela praticamente é onde ela dá a base do cristianismo. Sem a doutrina da ressurreição, provavelmente não existiria cristianismo, porque praticamente o cristianismo ele se apoia na evidência, nas provas, nas evidências e no fundamento que Cristo ressuscitou com o mesmo corpo e foi visto por muitas pessoas. Aí temos também a soberania de Deus, que a palavra de Deus ela é inerrante e por aí vai. Mas assim, uma apologética completa, geralmente os apologetas, as pessoas que vão fazer uso dessa ferramenta, desse instrumento, eles vão apresentar essas doutrinas de maneira como se fosse uma lista. Por que a apologética ela é importante para os nossos dias? Porque ela serve como um quebra de paradigma para os nossos sentimentos, para nós. A apologética faz nós lermos a Bíblia. A apologética faz a gente se inteirar, se familiarizar com o texto bíblico, no intuito que você vai estudando, que você vai estudar as passagens sagradas, né? E fazer
e procurar defender as doutrinas, você acaba pegando uma familiaridade, uma comunhão com o texto, né? E você consegue entender como que era o sentimento, como que era a vontade dos primeiros apologetas. Pedro, lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, né? É o texto principal que fala sobre apologética, entendeu? Nós darmos a razão da esperança que existe em nós, com amor, com temor, com mansidão, entendeu? Com ousadia, mas sem ser duro, né? E ela serve como essa quebra de paradigma, porque quando a gente olha para Atos capítulo 7 e vemos o discurso de Estevão, que era um simples diácono da casa de Deus, que se preocupava em simplesmente distribuir cestas básicas e limpar a igreja, de repente você vê esse cara, esse menino, esse jovem, que não era apóstolo, que não era presbítero, que não era ninguém assim que tinha o dom da palavra, de repente ele está indo lá no STF da época, entendeu? E ele faz uma tese fantástica, entendeu? Sobre a necessidade de Cristo vir, entendeu? Ele aborda do Antigo Testamento até o Novo e ainda dá um chega para lá nos saduceus e nos fariseus, entendeu? Isso é uma quebra de paradigma, né? A apologética ela serve como isso porque ela é essencialmente conservadora. Ela procura preservar os credos, os fundamentos da igreja contra essas alegações liberais que tendem ao que? A desidratar o cristianismo, a criar confusão, que tendem a minimizar ou até relativizar as alegações que existem nas escrituras que falam sobre verdades imutáveis. Então a apologética ela é essencial porque ela é um instrumento que ela permite você se familiarizar com o texto e você se munir desses argumentos, entendeu? Para defender a fé. Uma coisa que é muito importante demonstrar é que a apologética não salva ninguém. Quem salva é a palavra de Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que vai fazer a pessoa se converter. Porém, a apologética é um instrumento bastante significante, preponderante e fundamental para você apresentar a sua fé com razão, com a lógica, com a experiência e defender a palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz e a graça de Deus seja convosco.